E vamos então dar início a mais um pequeno almoço de debate do JE Advisory, o nosso projeto destinado à comunidade de assessores jurídicos e financeiros e também às empresas e aos investidores. Esta sessão vai decorrer até cerca das 10h50, 11 horas, vamos tentar manter o timing. E, dito isto, eu convido o Dr. José Carlos Lourenço, nosso CEO do Grupo Medianove, para fazer as boas-vindas deste evento. Muito bom dia a todos. Eu interpretei a salva de palmas como um incentivo para ser muito breve e contribuir para o objetivo definido pelo Filipe relativamente à hora de fecho e vou aceitar esse desafio. Muito breves notas para agradecimentos. Agradecer desde logo a presença de todos, aqueles que nos vão emprestar o seu conhecimento, a sua experiência ao longo da manhã aqui no painel. Permitam-me que dirija uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente da CIP. Gostaria também nesta oportunidade de agradecer a dinâmica e a energia que tem posto no desempenho da função. Passamos o tempo a pedir uma sociedade civil mais ativa, mais empenhada, e acho que aquilo que tem feito no sentido de pôr na agenda muitos temas muito importantes para as empresas, para a economia, para os portugueses, vai exatamente nesse sentido. Vamos falar sobre a estruturação de empresas. É uma ferramenta de grande utilidade, sobretudo em momentos de mudança de ciclo, em momentos em que vale a pena fazer reagrupamento de recursos, de dar uma nova energia. Certamente que vamos ficar a saber muito mais ao longo da manhã sobre estes temas. Gostava também de agradecer ao nosso patrocinador, Alvarez e Marçal, pelo apoio que nos deu para a organização deste evento. Eu sei que o negócio dos mídias muitas vezes é encarado de uma forma, diria, um pouco estranha. Nós, na Medianove, continuamos muito focados em olhar para o nosso negócio, lutar pela sua sustentabilidade, organizar iniciativas, sermos úteis para as nossas audiências. Sei que é mais trabalhoso do que às vezes ficarmos em torno de alguma lamentação, mas escolhemos este caminho e vamos continuar, e por isso é tão importante o apoio que vamos recebendo para podermos ser consequentes com esta nossa postura e com esta nossa forma de estar no negócio. Muito breve, vamos ao que interessa. Muito obrigado e até já. Muito obrigado, José Carlos, por estas palavras de introdução e convido o Sr. Presidente da CIP, Dr. Admino Monteiro, a fazer a sua intervenção enquanto keynote speaker deste encontro. Muito obrigado, bom dia a todos. É de facto um privilégio e eu não gosto de ser apenas socialmente correto. É de facto um privilégio estar a discutir este assunto e no meio desta Assembleia, porque o Jornal Económico e as publicações do grupo fazem parte, devo dizê-lo, ninguém me encomendou isso e por isso é mais à vontade, fazem parte das minhas leituras obrigatórias para este tableau de bord. Já o fazia quando tinha apenas a responsabilidade empresarial, agora, enquanto dirigente associativo, ainda o faço com mais acuidade, porque é necessário, de facto, termos um tableau de bord muito rigoroso. Hoje o mundo é demasiado complexo para nós vivermos apenas de inspirações do momento ou às vezes, aqueles sentimentos de que já temos o conhecimento todo. De facto, não é. A segunda nota que queria dizer é, na minha perspectiva, sei que estou perante uma Assembleia, sobretudo de juristas. Naturalmente que a minha perspectiva não pode ser a de jurista, porque não o sou, só se for por osmose, por ser pai orgulhoso de uma recente licenciada em Direito, mas de facto a minha perspectiva é uma perspectiva económica. E essa perspectiva económica que vos gostaria de trazer nesta introdução é exatamente a de alguém que precisa do vosso know-how, precisa da vossa competência, precisa da vossa capacidade, mas eu diria até ex ante, antes daquilo que está propriamente no contexto das leis. Porque a reestruturação em Portugal, quando se fala de reestruturação empresarial, normalmente fala-se apenas por uma dimensão, e é a dimensão da inevitabilidade. E eu não creio que seja essa a que nos potencia mais em Portugal.
a da inevitabilidade da reestruturação, mas sim a da necessidade de reestruturação para fazer face, naturalmente, a um conjunto de outros desafios que já abordarei, mas normalmente não é assim. Normalmente faz-se a reestruturação porque é inevitável, porque ela tem que acontecer, porque é para fazer face já a um conjunto de problemas. E por isso eu queria, nesta perspectiva económica, referir particularmente hoje o momento que nós atravessamos. Hoje nós, nas empresas, temos vários desafios. Pedem-nos transição de toda a natureza, ambiental, digital, energética, todo o tipo de transição. No entanto, as empresas, muitas vezes, continuam com o esqueleto jurídico, permitam-me assim dizer, como se nada disso fosse necessidade, fosse necessário. Nós estamos hoje, de facto, naquilo que é uma nova globalização feita muito mais em blocos, que muitas vezes têm a ver com similitudes. Passámos aquela globalização que nós fazíamos sem esse tipo de restrições, nós não tínhamos qualquer problema, até aplicando medidas do just-in-time, mas que o just-in-time provia de uma fonte de provisionamento que estava do outro lado do mundo, mas não havia problema nenhum. Nós fazíamos a otimização do just-in-time. E depois, quando começámos a ver alguns navios ali parados no Suez, ou quando passámos a ver algumas consequências por via da guerra da Ucrânia, ou antes ainda por via da pandemia, nós percebemos que esta otimização não é possível ser feita assim de qualquer maneira. Nós quisemos fazer uma globalização sem ligar, por exemplo, a alguns credos comuns. E não me estou a referir a credos religiosos, estou-me a referir a credos de ordenamento jurídico, ordenamento comercial, político, etc. Nós não ligamos a nada disso. E hoje estamos a ver que para esta nova globalização precisamos ter alguns credos semelhantes. Em vez de credos, vou utilizar afetos, alguma similitude. Há ordenamento jurídico, ordenamento económico. E porquê é que estou a referir isso? Porque isto obriga a que nós empresários, estejamos mais à vontade para criar negócio e para desenvolver negócios em ambientes que não sejam hostis, que não sejam imprevisíveis, e que por isso permitam construir esta nova globalização, mas dentro de uma lógica que estamos de alguma previsibilidade. Vocês sabem que nas empresas a parte essencial, na vida também, penso eu, mas nas empresas a previsibilidade é um bem económico muito forte. A previsibilidade é talvez dos bens mais fortes. Naturalmente que sabemos bem que os dias são assim mesmo, nós temos de estar preparados para o imprevisto. Isso é uma coisa diferente. Mas isso é aquela previsibilidade, desculpe eu brincar com as palavras, aquela previsibilidade que não se consegue prever. Ou seja, quando nós sabemos que, porque entra um governo em funções, ou porque entra um novo ministro em funções, ou porque entra, às vezes, um simples diretor-geral em funções, que tudo se altera. Essa imprevisibilidade é que é criticável, é essa que eu estou aqui a criticar. Portanto, não me critico os dias, que naturalmente todos são diferentes. E por isso, para um empresário, é muito importante que tenha a possibilidade de perspectivar a empresa com esta previsibilidade que estou a falar e, nesta perspectiva económica, poder tomar decisões que permitam algum planeamento, que também é outra palavra que normalmente em Portugal não gostamos muito. E a terceira palavra que também não gostamos muito em Portugal é da partilha. É necessário que faça aqui meia-culpa na classe que aqui represento. Nós temos por hábito preferir ser imperadores absolutos de um quintal que ser apenas príncipes de um império vasto. É próprio de nós. E isso significa que, sendo de um país pequeno como o nosso, qualquer esforço de internacionalização, naturalmente que será para uma economia normalmente maior que a nossa. Ora, como é que nós, sendo pequenos cá dentro, conseguimos ser grandes lá fora? E por isso, para esse desafio da internacionalização, desculpem, eu estou a insistir na palavra internacionalização, porque eu não confundo a internacionalização com a exportação da nossa economia. A internacionalização da nossa economia é uma coisa, a exportação feita por contentores é outra.
E por isso a nossa presença económica lá fora tem que ser uma presença económica que exige outro tipo de dimensão e de posicionamento diferente daquela que naturalmente temos tido. Bem sei que nós estamos agora a fazer os 50 anos de liberdade e antes disso nós tínhamos uma presença hegemónica em determinadas geografias, mas isso é uma presença hegemónica decorrente da nossa capacidade de potência administrante. Agora, a internacionalização propriamente dita começou efetivamente há 50 anos. E, sobretudo, o que nós fizemos foi a exportação, não foi a internacionalização. Veja-se, das nossas empresas, quantas é que têm uma presença verdadeiramente global. Bem, sei que há bons exemplos de empresas que lograram conquistar mercados e conquistá-los de forma muito forte. Mas uma empresa verdadeiramente global, uma marca que esteja presente em todo lado, nós só conhecemos uma, chama-se Cristiano Ronaldo. Porque não conhecemos mais nenhuma. E, no entanto, logo aqui ao lado, em Espanha, nós temos, vai da banca, há outros setores, em França temos, naturalmente, países com a dimensão como a nossa, Bélgica, Suíça, nós temos vários exemplos, portanto, não é apenas pela dimensão territorial que nós não somos capazes. Não somos capazes porque, efetivamente, esta perspectiva da internacionalização, o ganhar escala, exige uma junção de esforços. E estou a entrar, de facto, nesta perspectiva da reestruturação. Quantas vezes é que a reestruturação económica é absolutamente inevitável e necessária para realmente potenciar esta força que estou a tentar chamar a atenção para a necessidade. A necessidade de nós termos, efetivamente, uma junção de esforços, uma dimensão, termos uma escala que nos permita, efetivamente, atingir determinados mercados. Isso tem que ser feito de forma planeada, não negligenciando, de facto, a sua importância. O segundo ponto que me parece importante referir é exatamente este. Nós temos na nossa economia, o nosso modelo é um modelo económico muito semelhante. E como é muito semelhante, sobretudo, nós concorremos entre nós, não colaboramos, competimos, porque temos modelos muito semelhantes. Acredito que isso também resulta de um aspecto que também, mais uma vez, devo dizê-lo, o nosso modelo económico muitas vezes não é baseado no conhecimento, não é baseado na inteligência, muitas vezes é baseado na esperteza. E é importante dizê-lo, porque o conhecimento, a base económica de uma empresa deve, de facto, ser os seus fatores diferenciadores. E isso passa pela inteligência, passa por ter capacidade de um modelo de negócio bem sofisticado. Não é um modelo de negócio, nós ainda temos muita presença, ainda é um modelo fenício, não sei se é dos fenícios terem passado por aqui, e ainda temos esta mentalidade, sobretudo, do comércio. Não da transformação, não da criação de valor. E por isso, muitas vezes, não acrescentamos valor suficiente para evitar que haja uma comoção social cada vez que se fala em aumento dos salários. Porque, mais uma vez, está ligado a fatores de competitividade, que normalmente são fatores de competitividade frágeis, vulneráveis. E quando esses fatores de competitividade, como sejam os salários, se alteram, é uma comoção. É um problema. Podemos e devemos evoluir nesse modelo, claro que sim. É necessário, naturalmente, uma velocidade que permita que isso aconteça, porque um está ligado ao outro, o crescimento económico está ligado, naturalmente, a este modelo de sofisticação que todos nós desejamos. Por isso, esta questão da reestruturação, e felicito uma vez mais os organizadores deste evento, deve efetivamente estar na prioridade da nossa agenda económica. A reestruturação das empresas em Portugal, o olhar para as empresas e pensar como é que nós as conseguimos construir de forma a ganhar valor e ganhar competitividade é algo absolutamente necessário. Normalmente, quando se pensa em reestruturação, pensa-se apenas, de facto, no ponto da inevitabilidade. Reestruturação, porquê? Porque as empresas estão em dificuldade e vamos lá reestruturá-las. Não é, de facto, essa agenda, não é a agenda que nos traz aqui e, por isso, a CIP não pode estar mais que grata por isto ser posto na ordem do dia. Um outro ponto que gostaria de referir tem a ver com a transição. Nós estamos a fazer, de facto, 50 anos de liberdade económica também, e nós já viram quantas empresas estão neste momento em transição geracional. Houve uma geração que criou o negócio, que impulsionou, e essa geração está neste momento a chegar à fase de descanso do guerreiro.
E nesta altura é de facto um desafio. E o desafio, naturalmente, os empresários não querem passar à geração seguinte, eu vou utilizar uma palavra, não é dificuldades no sentido de dificuldades, é preocupações. E o mundo hoje, naturalmente, é de preocupações e de muitas preocupações para quem é empresário. É para todos, naturalmente, os empresários não são propriamente maiores vítimas que todos os outros. Mas para quem gera negócios, esta imprevisibilidade, de facto, é preciso ter alguma propensão para o risco que, porventura, em alturas diferentes, não era tão evidente. E, por isso, hoje, aos fundadores das empresas põe-se este desafio. Vou deixar um legado de liquidez ou um legado de patrimónios, de ativos, de tangíveis e intangíveis, que têm que ser administrados e têm que ser geridos e têm que ser continuados. E este ponto está a colocar-se com muita cuidado na sociedade portuguesa. E por isso nós temos agora aqui um ponto que é esta reestruturação deve acontecer num momento em que efetivamente se aproveite para transformar esta dificuldade numa oportunidade. Qual é a oportunidade? Fazer grupos fortes. Fazer grupos fortes, com gestão forte, com gestão, vou dizer, não tem que ser necessariamente gestão familiar. Os familiares têm que receber dividendos. Não têm que estar end-zona. Não têm que ser os timoneiros. Isso é mais um dos erros que nós normalmente assumimos, que é quem é o dono do capital é o ungido para liderar uma empresa. Não é assim. Quem é o dono do capital é o dono do capital. A gestão é uma coisa diferente. E, portanto, não se transmite dinasticamente. Portanto, estou a apelar ao profissionalismo das nossas empresas, da gestão das nossas empresas. Estou a apelar à concentração, à fusão de empresas. E tudo isto. E temos o professor Luís Todo Bom, que tem sido um evangelizador destas coisas. Tudo isto requer um enquadramento legislativo que permita fazer isto. Porque também a legislação deve, de facto, impulsionar, deve ser um incentivo positivo, não deve ser um fator de dificuldade. E aí não me atrevo a entrar nessa área, tenho naturalmente a minha opinião, mas os ilustres juristas presentes na sala dirão se o nosso ordenamento jurídico é o indicado ou não para promovermos uma reestruturação, esta que nós necessitamos, esta que nós precisamos efetivamente para uma economia mais competitiva, mais saudável, menos subsídio-dependente e menos, já agora, de AIS. Porque nós temos uma economia muito de AIS. Muitas vezes esses AIS, porque o PRR está atrasado, pronto, não fazemos nada. Nada disso. Eu apelo a uma economia adulta, emancipada, que não dependa tanto dos ciclos políticos, não dependa tanto dos PRRs e todas essas questões. Ajuda, naturalmente não se entenda que o Presidente da CIPA acha agora que o PRR não é necessário. Não, apenas não deve ser um agente que de alguma maneira sirva um bocadinho de sonolência para todos os outros fatores que são igualmente necessários. Por isso, para concluir, e tentando lançar este conjunto de pistas, a reestruturação das empresas é absolutamente vital. O ordenamento jurídico deve incentivar essa necessidade que, na minha opinião, não existe e, sobretudo, a reestruturação deve ser pensada para fases que não sejam apenas os da inevitabilidade. Já agora, na fase da inevitabilidade, também aí alguma coisa deve ser feita para preservar ainda alguma energia que possa acontecer e não apenas para ser um paliativo para quando a vida só está à espera da morte, que é muitas vezes o que efetivamente acontece e já não há nada a fazer. E por isso há efetivamente muito enquadramento para ser feito. Não estou a apelar à irresponsabilidade. Acredito que quem gera dívida deve ser responsabilizado por ela. Acredito no escrutínio, mas também quero separar o trigo do joio, quero separar aquilo que é uma inevitabilidade que decorre do facto de uma empresa poder ser um caso de sucesso ou de insucesso, dos outros fatores que também existem,
que é o uso e o abuso de instrumentos para fugir à responsabilidade. São duas coisas diferentes. Muito obrigado pelo vosso convite e uma boa discussão. Ora, vamos então dar início ao nosso painel de debate e convido os nossos oradores a tomarem os seus lugares aqui no palco. Alexandra Valente, sócia da SRS. Bruno Costa Pereira, partner da R4B Capital e administrador de insolvência da Ground Force. Por favor. Martinha Vilés Figueiredo, founder e senior partner do Core Capital. Nuno Nogueira da Silva, managing director da Alvarez e Marçal. E Rogério Fernandes Ferreira, managing partner da RFF Advogados. Muito obrigado pela vossa participação, antes de mais. E antes de apresentar os nossos oradores, eu gostava de lembrar que este painel terá transmissão em vídeo na próxima sexta-feira, ou seja, nós optámos por fazer em diferido por uma razão. O objetivo é que estes encontros sejam cada vez mais um ponto de encontro, um espaço onde as pessoas se conhecem, podem falar e podem trocar ideias e, nesse sentido, o vídeo é necessário para quem quiser acompanhar, mas fazemos questão que haja aqui um delay em termos de tempo e, portanto, o vídeo será transmitido no mesmo dia em que sai a edição em papel impressa do Jornal Económico, onde poderão aceder ao vídeo através de um QR Code nas páginas ou então diretamente nos nossos canais digitais. Estamos, no entanto, a ter cobertura ao minuto no site, com os nossos colegas que estão neste momento a acompanhar os trabalhos. Antes de mais uma vez, muito obrigado aos 5 por terem aceito o convite para estarem aqui hoje connosco. A ideia é que esta conversa seja uma conversa informal, que seja sobretudo esclarecedora para quem está a assistir e no final teremos 10 minutos para questões de audiência, portanto preparem-se. Eu peço também aqui a assistência para pensar em temas que queiram colocar e passo então a apresentar os nossos oradores. Temos a Alexandra Valente, sócia da SRS Advogados, responsável por toda a área de corporate, incluindo a área de reestruturações de empresas. Bruno Costa Pereira, partner da R4B Capital e administrador de insolvência da Ground Force e de outras empresas, também podemos falar durante o painel. Martinha Vilés Figueiredo, founder e senior partner da Core Capital e já agora também, em tempos passados, também jornalista. Aliás, o meu primeiro diretor, é preciso dizê-lo. Já agora. Nuno Nogueira da Silva, managing director da Alvarez e Marçal, nosso parceiro neste encontro. E também Rogério Fernandes Ferreira, managing partner da RFF Advogados, fiscalista, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, já agora. E começo por si, Alexandre. Gostava de lhe perguntar, em termos de atividade, de reestruturações, insolvências também, o que é que se espera para este ano? Acha que vai haver um aumento deste tipo de operações, tendo em conta fatores como a subida das taxas de juros, a inflação também, que afetou muitas empresas? Bom, conseguem ouvir? Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. De facto, no fim do ano passado, houve vários ecos de que a atividade ao nível das reestruturações e insolvências, e quando falo de reestruturações, é importante fazer aqui uma diferença entre as reorganizações, que são de facto aquilo que seria desejável, ou seja, antecipar o problema, às reestruturações e às insolvências. E houve vários ecos de que esta área de atividade iria aumentar exponencialmente. Nós não temos visto isso no escritório. E a percepção que tenho é de que há uma enorme resiliência enfim, do nosso setor, da nossa economia, e de facto as coisas não têm, em termos de números, temos visto algumas coisas nas empresas mais pequenas, mas muito aquém daquilo que se falava, não é? De facto, os apoios da pandemia tiveram fim, enfim, aquilo funcionou ali um bocadinho como paliativo. Tivemos depois uma série de eventos que agravaram consideravelmente as condições de acesso ao mercado, da economia, das empresas, etc. E esperava-se um nível e um aumento das reestruturações, dos PERs, dos RERs, das insolvências, e de facto
isso não aconteceu, ou seja, não, com a dimensão como tivemos, por exemplo, em 2011 e 2012. E qual foi a razão para isso não acontecer? Acha que as empresas estão melhor do que se pensava ou estamos perante uma situação de zombificação da economia? Eu acho que estamos melhor do que estávamos há 10 ou 12 anos atrás. Acho que tem havido, enfim, e melhor em termos de... Temos um setor bastante mais sustentável e sustentado e mais profissional também. E acho que tem havido, da parte da banca, um apoio enfim, e isto tem a ver depois com a área das reestruturações financeiras, que é uma área em que trabalho imenso, e tem havido, de facto, muito apoio do nosso tecido empresarial, e isso tem evitado esse aumento exponencial de número de insolvências. Portanto, é isso que tem mantido muitas empresas que continuam a funcionar. Sim, temo que muitas vezes seja um penso rápido, ou seja, esses balões de oxigênio são importantes, mas é preciso depois dar o salto, não é? E não ser apenas o adiar de um problema. É fundamental que, enfim, identificado que a empresa está numa situação difícil, é fundamental que se ponham em prática os meios e a tal reorganização. Muitas continua a haver a resistência por parte das empresas em fazer esses processos? Sim, sim. Não só das empresas, como, enfim, se estivermos a falar, por exemplo, de uma reorganização que implique alterações na estrutura laboral da empresa, isto tem normalmente um impacto negativo, quer em termos de sociedade, não é? E de percepção do mercado, quer da própria empresa. Portanto, há de facto aqui situações em que há muita dificuldade. Eu acho que nós portugueses somos caracterizados por uma enorme bonomia e até alguma letargia. E há de facto, muitas vezes, muita dificuldade em tomar decisões que no curto prazo são decisões pouco populares e decisões difíceis, mas que podem ter um enorme impacto a longo prazo e podem, de facto, ser a diferença entre o conseguir sobreviver e crescer ou daqui a uns anos estar outra vez exatamente na mesma situação difícil, não é? E depois, quando se tomam, já é tarde demais, por vezes. Exatamente. Bruno, pegando aqui nesta ideia da resistência que ainda há por parte de muitas empresas em fazerem estes processos, acha que isto é uma questão cultural? Deve-se a quê, na sua opinião? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Respondendo à sua questão, eu da minha experiência no terreno, diria que tem muito que ver com o facto de estarmos, por via de regra, com um tecido empresarial que ainda é gerido por famílias, que têm todo um histórico junto daqueles trabalhadores, que no fundo acabam por se conhecer, conhecem os fornecedores e, portanto, isso gera uma incapacidade manifesta de poder tomar as decisões certas no momento certo. Portanto, eu, na minha vida de administrador judicial, não raras vezes, chegado à empresa, procuro encontrar aquilo que são os principais problemas. Portanto, não há uma varinha mágica para resolver um problema que tem muitas vezes muitos anos, mas, evidentemente, a primeira coisa que se procura fazer é encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a estrutura de custos e a estrutura de receita, é elementar. E isso, por via de regra, o maior custo que as empresas enfrentam é precisamente o laboral e, portanto, a necessidade de reestruturar, do ponto de vista laboral, as empresas acaba por ser uma inevitabilidade quando temos que redimensionar a empresa para tornar a empresa aquele pacote atrativo para depois poder sanear, seja por via de uma reestruturação financeira, ou seja por via de uma transmissão de estabelecimento, mudando no fundo o capital. E uma questão que me chega sempre é a dificuldade que os empresários têm em enfrentar esse momento. E, portanto, muitas das vezes, os empresários pedem: olha, eu não quero estar nas reuniões, eu prefiro não estar porque eu conheço os trabalhadores e isso é um choque, eu quero estar resguardado. E, portanto, há de facto uma incapacidade de afrontar o problema no momento certo e, portanto, mensalmente vai-se acumulando uma deterioração financeira que leva depois, na maioria das vezes, já à incapacidade de prosseguir pelo seu pé. E, portanto, isso tem que ver, de facto, com
com um tecido empresarial que, na sua esmagadora maioria, é de cariz familiar e os patrimónios confundem-se. Depois há questões emocionais. Há questões emocionais e, por via de regra, nós temos também muitos empresários que têm na empresa o seu património. Portanto, a empresa é o seu património. Estão lá as casas, estão lá os carros, a vida é feita através da empresa e, portanto, assumir que há um problema é, no fundo, pôr em causa todo o seu projeto de vida. E, portanto, isso leva depois a um atrasar e a um protelar do problema que, evidentemente, depois, no final, tem uma solução que, por via de regra, é muito mais difícil de levar. Na intervenção inicial do Sr. Presidente da CIP dizia, e eu ouvi com admiração, porque também o digo muitas vezes, o problema dos nossos empresários continua a ser o de dividir para poder crescer. Portanto, procuram sempre proteger-se, não mostrar fraqueza. Portanto, o tecido empresarial, mormente, a norte de Lisboa, é um tecido empresarial que as pessoas têm naturalmente vaidade pelo percurso que percorreram e os grupos que criaram, e depois, quando há um momento de fraqueza, há muita dificuldade em assumir que há um problema. Portanto, porque isso significa, na sua posição, que falharam, e, portanto, as famílias não sabem. Portanto, o empresário gera a empresa e, em casa, muitas vezes, a família que está implicada não sabe que há um problema. E, portanto, e depois no final, quando tudo se precipita, quando os credores agem, que o problema vem a nu. E muitas vezes já vem, naturalmente, com um estado de degradação tremendo, porque as empresas, naturalmente, que quando se percepciona o risco, nós hoje temos naturalmente stakeholders muito mais preparados. Qualquer problema que exista numa empresa é identificado pelos principais stakeholders da empresa, pelos fornecedores que têm os seguros de crédito, por a banca, evidentemente, que controla o seu risco e, portanto, se não se atua quando os primeiros sinais surgem, há um problema que é aqueles que são o principal ativo da empresa, os trabalhadores que se sentirem dificuldades, os melhores, os mais bem preparados, são os primeiros a sair. Naturalmente, procurar um emprego que lhe dê a sustentabilidade e projeto de futuro. Aqueles que são os nossos clientes, pressentindo que nós temos problemas, procuram alternativas. Às vezes as alternativas não são fáceis de encontrar quando estamos a falar de indústrias como o automóvel, por exemplo, que precisam de 6 meses, 1 ano para poder abrir um novo fornecedor. Naturalmente que aquela degradação não é num clique, mas é uma degradação que vai sendo naturalmente percepcionada e que leva a que os nossos clientes, que são o grande ativo das empresas, as empresas só existem porque há clientes. Não houver clientes, aparentemente pode ter as melhores máquinas do mundo, os melhores trabalhadores do mundo, se não houver clientes estará condenado a fechar. E, portanto, quando nós quando percebemos que o negócio tem problemas e não fazemos nada, nós não fazemos nada, mas quem trabalha connosco está a tratar de encontrar alternativas. E, portanto, o problema só fica a nu quando aquele cliente, aqueles grandes clientes que faziam com que aquele negócio fosse, de facto, um negócio capaz de poder ser reestruturado, nos saem pela porta, e aí só ficam os custos, já não há receita. E, portanto, depois as soluções que têm que ser implementadas são muito mais duras. Acaba por ser pior. É muito pior, impacto, sim. E até reputacional também. Sem dúvida. Martim, o Sr. Presidente da CIP há pouco falava também do tema das empresas familiares. Faz falta uma estratégia a nível nacional, por exemplo, para incentivar a consolidação ou a entrada de outros players no capital dessas empresas, nomeadamente em processos de sucessão, às vezes, de mudança de geração entre o fundador e a segunda geração ou a terceira geração? Obrigado, Filipe. Talvez também só começar por essas palavras simpáticas a ti. Obrigado pelo convite. Obrigado. Já não nos víamos há uns anos. Também ao Zé Carlos Lourenço, com quem trabalhei no passado. Um abraço. E pelo trabalho que fazem aqui. Vi muita gente aqui com quem trabalhei no passado, quando o diretor do Diário Económico. Está aqui muita gente que permanece desse período e isso é estimulante de ver. As empresas familiares, quer dizer, estamos aqui a falar, depois de já ter sido dito muita coisa importante sobre este tema da reestruturação e da capacidade de regenerar as empresas nacionais, não é? Que, no fundo, é uma palavra talvez mais eficiente do que a de reestruturação, que no passado foi até mal usada por alguns fundos.
regenerar estas empresas, como falava o Armindo, como falava a Alexandra e o Bruno, é crítico por causa da dimensão familiar. Para vocês terem uma ideia, nos fundos de capital de risco que nós gerimos, alguns de regeneração, a gestão que pomos nessas empresas tem, em média, 13 anos a mais de educação do que os que lá estavam. Não é 13 anos de educação, é 13 anos a mais do que aqueles que lá estavam. E, portanto, as famílias portuguesas, como o Bruno, de gestores, e o Armindo também falava que estão a chegar àquela fase final, já não têm o nível de educação necessária do ponto de vista de gestão para os desafios que, entretanto, se lhes colocaram. Portanto, estão muito focadas nas vendas e deixam de conseguir gerir. Mais um exemplo que eu acho que é sempre interessante, uma empresa que comprámos há uns anos, chamada Jaime da Costa, uma empresa de energia que estava num PER, numa situação catastrófica, com 5 milhões de faturação. Para ter uma ideia da escala, a primeira decisão que tomámos, ainda antes de entrarmos na empresa, justamente uma empresa familiar, foi pôr uma pessoa de risco a olhar para a empresa e não sai nenhum orçamento sem nós verificarmos, sem a nossa pessoa do risco ver. O primeiro orçamento que eles fizeram para pôr no mercado tinha, ao longo da vida do projeto, que era um parque fotovoltaico, 14 milhões de cash negativo. Mas eles não têm a noção do que é gerir fundo de maneio, a tesouraria, e, portanto, por isso essas empresas vão à falência. Não é porque não têm clientes, não é porque sejam incapazes, porque foram capazes de criar produtos interessantes, mas não sabem gerir, na maior parte dos casos. E isso é terrível e, de facto, faz imensa falta existir energia dos empresários, como dizia o Armindo também, quer dizer, há uma parte que é nossa, da sociedade civil e do dinheiro privado. É evidente que o Estado, tudo o que puder fazer para estimular uma indústria, falando agora da minha, de capital de risco, que está subrepresentada. Portugal é o país da Europa em que o capital de risco menos pesa na economia, 6 vezes abaixo da Grécia, para termos uma ideia, 18 vezes abaixo da média da União Europeia, para termos números nisto. Portanto, estamos muito subrepresentados e 40% dos fundos de capital de risco europeus são financiados pelo Fundo Europeu de Investimento. Portanto, a Europa acredita nesse papel. E acredita nesse papel porque o capital de risco está lá para que aquilo resulte. Não é? O capital privado, até se quisermos usar esta expressão que é melhor do que capital de risco, está lá para que aqueles investimentos resultem. Não vão resultar todos, mas resultam uma grande maioria. Essa Jaime da Costa que falava há pouco, com 5 milhões de faturação e 20 milhões de dívida, vendemos agora à Visabeira com 55 milhões de faturação e 5,8 milhões de EBITDA. Nós não somos mágicos. Agora, gestão profissional, dinheiro novo, chamado dinheiro fresco, nas empresas, faz de facto magia e resolve, na maior parte dos casos, as variáveis que já tinham aqui sido muito bem apontadas, que explicam a fragilidade das nossas PMEs. Nuno, olhando para o mercado português, a Alvarez e Marçal está agora a entrar em força no nosso mercado. Onde é que vêm mais oportunidades, por exemplo, a players como os fundos, poderem investir e crescer? E em termos de setores, quais são aqueles onde prevê mais operações? Bem, no mundo das reestruturações temos que dividir, tal como o Armindo referia, aquilo que é o mundo das reestruturações, onde já estamos em processos de insolvência, de uma reestruturação onde aquilo que queremos é, como dizia bem, regenerar aquela empresa ou aquele setor de atividade. A nossa grande aposta é exatamente para esta segunda dimensão. Nós queremos participar em processos de, vou-lhe chamar aqui, reestruturação operacional, ajudar as empresas nos seus processos de transformação, que, como foi aqui referido, são de vários níveis. E é esse o espaço que nós queremos ocupar. Naturalmente que vamos também ter presença naquilo que são os processos de reestruturação já em processos de insolvência. Temos tido participação bastante ativa nesse tipo de processos e pronto, aqui de facto o grande objetivo é ocupar o espaço nestas duas componentes. E em termos de setores de atividade, olhando para o mercado no mundo todo, onde é que vê mais oportunidades para operações de regeneração do tecido empresarial português?
Bem, se olharmos para o norte do país, existe o mundo de indústria, onde esse espaço claramente há espaço para fazer esse trabalho. Estamos a falar de indústrias muito caracterizadas por serem muito atomizadas, com um grande número de players, como por exemplo no têxtil, no calçado, no setor dos moldes, que estão com bastantes problemas e que aqui importa consolidar, fazer crescer essas empresas. E onde falta a tal consolidação e competências de gestão, no fundo. E muitas vezes estes temas familiares que aqui são bastante presentes. Sucessão. Rogério, qual é o papel da fiscalidade, ou melhor, o que é que a fiscalidade pode fazer para incentivar operações de reestruturação com empresas que sejam viáveis? Bem, antes de mais, também um agradecimento ao Filipe e ao Jornal Económico por este convite e por estar aqui também neste painel. Eu começava por dizer que continuo a achar que a fiscalidade não é, digamos, a panaceia de resolução dos problemas da economia portuguesa e muito menos do setor privado e das empresas. Às vezes, provavelmente, pedimos mais à fiscalidade do que aquilo que ela pode dar, mas também do que aquilo que ela deve dar. Portanto, este era o primeiro ponto. Mas, não obstante dizer isto, acho que há alguns aspectos que a fiscalidade não deve dificultar. Quer na reestruturação das empresas que estão em situação de fraqueza, como aqui foi a expressão utilizada, mas quando não estão, também deve criar as condições mínimas para que seja neutra e que permita, de facto, às empresas reestruturar-se de uma forma saudável. A questão é que o tecido empresarial português continua focado nas pequenas e médias empresas e, portanto, nós teremos que arranjar aqui alguns mecanismos em que a fiscalidade pode efetivamente ajudar, mas que há outros mecanismos. Falou-se também aqui, até neste debate político, do choque salarial e, portanto, há aqui outro tipo de incentivos que não são fiscais que podem levar a mudar o tecido empresarial português e passarmos, de facto, de empresas pequenas e médias para empresas mais médias e grandes. Dito isto, acho que a fiscalidade pode ajudar na reestruturação daquelas empresas que estão em situação de fraqueza, nomeadamente em questões mais concretas e mais específicas. Por exemplo, no âmbito da regularização do IVA nos incobráveis, por exemplo, os mecanismos que existem hoje ao nível do Código do IVA são complexos e dificultam, de facto, a reestruturação das empresas nessas situações. Ou, por exemplo, numa questão que tem sido um dogma do princípio da indisponibilidade dos créditos fiscais. Portanto, é preciso pagar primeiro os impostos para depois pagar aos trabalhadores e pagar aos restantes credores. Depois também, noutros pontos, eu acho que a fiscalidade pode ajudar. Estou aqui a pensar na questão da avaliação fiscal dos ativos e dos passivos e na insegurança que muitas vezes as interpretações administrativas e fiscais implicam e o próprio legislador em cláusulas de alguma forma de conceitos indeterminados que precisam de ser densificados e que geram problemas de interpretação. E estou aqui a pensar concretamente em cláusulas específicas anti-abuso e cláusulas gerais anti-abuso. Depois também outro problema em que a fiscalidade pode intervir no sentido de criar soluções mais ou menos fiscalmente neutras na questão das operações internacionais. É evidente que nós não podemos impedir que os vários países tenham jurisdições fiscais diferentes, mas é óbvio que tem que haver aqui regras, sejam de preços de transferência ou de outra natureza, que impliquem alguma, digamos, neutralidade nas operações transfronteiriças. E depois, já agora, a própria administração tributária pode ajudar um bocadinho no que respeita à delimitação de conceitos jurídicos que são muitas vezes complexos, torná-los mais simples, mais estáveis, mais previsíveis, como dizia aqui o Dr. Hermínio Monteiro, e também nas informações que presta ao contribuinte, não prestar informações tipo NIM, que não é não nem sim, e portanto fazemos as perguntas, mas ficamos na dúvida como é que o contribuinte deve agir, portanto, dos tais problemas de previsibilidade.
ou então com interpretações que são interpretações de tipo restritivo ou com interpretações de tipo defensivo, não é? E defensivo no sentido de gerar mais receita fiscal e, portanto, neste sentido, interpretações menos neutras do ponto de vista da administração tributária. Portanto, há aqui um papel, apesar de tudo, eu chamaria de enquadramento que a fiscalidade deve trazer às reestruturações das empresas que estão em situação mais fraca, mas também aquilo que podemos designar por reorganizações empresariais e de ganho de dimensão também no tecido empresarial português. Obrigado. Alexandra, pegando neste tema também dos incentivos, o papel que o Estado pode ter para incentivar esta regeneração, o que é que poderia ser feito, por exemplo, para tornar mais ágeis os processos de reestruturação e, sobretudo, os de insolvência? Houve várias alterações nos últimos anos, creio que agilizaram algumas coisas, mas ainda há coisas a melhorar? Bom, eu confesso que eu acho que o nosso enquadramento jurídico quer para as reestruturações pré-insolvência, ou seja, o PER e o RER, quer a própria lei da insolvência, estão absolutamente adequadas. Houve alterações profundas em 22. Estas alterações, por exemplo, tiveram uma das coisas muito positivas foi o facto de se estimular o financiamento feito, por exemplo, em sede de PER, feito pela banca, que goza depois de um tratamento privilegiado relativamente a 25% do capital que empresta às empresas. E de todos os processos que nós temos feito, e temos feito muitos, quer de PER, que estão mais com a equipa do contencioso do escritório, quer de RER, que estão na equipa do Corporate and Finance, correm muito bem. O enquadramento jurídico está muito, é flexível e está muito adequado, ou seja, conseguimos ter operações muitíssimo bem sucedidas. Muitas vezes estas operações contam com a intervenção de fundos, que no fundo vêm pegar, em sede de PER ou de RER, vêm pegar na empresa que está em situação económica difícil e, de facto, são situações de sucesso, não é? São exemplos de sucesso. E não me parece que a lei precise de grandes alterações. Enfim, há aqui alguns temas mais até a ver com a justiça, por exemplo, demora algum tempo ou há alguma imprevisibilidade relativamente ao tempo que um juiz demora a homologar uma decisão de PER. Isto é disparatado, quer dizer, não faz sentido que não seja cumprido um prazo e é fundamental que ele seja conhecido e que se saiba que vai ser cumprido. Enfim, haverá outros temas, talvez nas insolvências mais pequenas, de haver eventualmente pouca profissionalização dos administradores de insolvência. O Bruno poderá falar melhor desse tema, mas de facto aquilo que temos sentido é que nas grandes empresas há administradores de insolvência muito competentes, muito profissionais, mas isto não é transversal nem é uniforme relativamente a todas as empresas e a todas as insolvências e, portanto, era bom que houvesse mais profissionalização nesse serviço, mas de resto, em termos de enquadramento jurídico, eu acho que o que temos funciona muito bem. Não vejo, enfim, os temas fiscais, o Rogério está muito mais capacitado para falar sobre isso do que eu, mas acha que estas alterações que foram feitas eu acho que sim. E temas, por exemplo, como o prazo de reclamação dos créditos, por exemplo, são questões que podem ser melhoradas? O prazo de reclamação dos créditos em sede de PER, por exemplo, é um mês. Parece-me que um mês, dar menos do que isto, não é sequer justo, não é? Porque estamos a falar de uma situação em que o plano de reestruturação é imposto a todos os credores, não é? Portanto, desde que seja cumprido o critério para dar entrada de PER e no fundo, que estejam reunidos os quórums para a votação, os demais credores, mesmo que sejam contra o plano, são abrangidos por ele e, portanto, acho que dar um mês para reclamar os seus créditos é perfeitamente justo e adequado. E a tendência, aliás, tem sido a de aumentar o prazo. Por exemplo,
na legislação que entrou em vigor agora em janeiro de 24, que não é em sede de PER, mas é em sede de fusões e aquisições, o prazo aumentou para os credores se oporem ao plano, a um plano, por exemplo, de fusão, aumentou de 1 mês para 3 meses. E, portanto, isto aqui é decorrente de legislação comunitária, tem a ver com a implementação de uma diretiva e, de facto, a tendência é aumentar esse prazo, de forma a permitir a toda a gente e a todos os credores poderem atempadamente reclamar os seus Para ser mais fair para toda a gente, no fundo. Eu acho que é adequado, sim. Bruno, a Alexandra falou aqui de um aspecto que acho que é muito relevante, que é a profissionalização dos gestores de insolvência. É preciso investir mais na vossa profissão e apostar mais na formação e investir na figura em si do administrador de insolvência? Bem, a pergunta é evidente que do lado dos Cardoso eu teria uma resposta perentória. Sou administrador judicial e, portanto, tenho o dever de reserva. Portanto, direi apenas o seguinte. Os administradores judiciais, em Portugal, ao contrário do que acontece nas outras jurisdições, tem-se a profissão da administração judicial como uma profissão de one-man show. Portanto, de estruturas, a maioria dos meus colegas são estruturas, são eles próprios ou eles próprios e mais alguém. E, portanto, são estruturas micro e, por isso, absolutamente incapazes, essas estruturas, de, ante processos de grande complexidade, poder dar o serviço e o apoio e a gestão que aquelas empresas necessitam. E, portanto, isso resulta, de facto, de uma visão, o que eu digo sempre, é uma visão de pequenez que nós temos de acharmos que os administradores judiciais têm que ter aquelas estruturas porque de facto já cobram muito e, portanto, gasta-se muito dinheiro com os processos e, portanto, tem que se gastar pouco. As estruturas dos administradores judiciais deveriam ser estruturas absolutamente amplas, capazes, robustas, com grande capacidade de gestão e de administração, capazes de poder recorrer a serviços externos, de bons escritórios de advogados, de bons consultores, e isso não acontece. E, portanto, vivemos à margem do que se faz por essa Europa fora, portanto, com uma visão muito formatada em função do processo. Eu posso atestar a todos os presentes, cumprindo-se um administrador judicial que siga a tramitação escrupulosa do que diz o Código da Insolvência, não recupera uma empresa. Portanto, e desafio quem quiser provar o contrário. Portanto, não é possível. Portanto, o processo está pensado de uma forma tão com tantos patamares de decisão, reclama créditos, Assembleia de Credores, discute-se nessa Assembleia o que é que se vai fazer. Depois, isso leva-me à segunda questão que eu lhe ia colocar, que é o que é que se pode fazer para melhorar. Depois apresenta-se plano, depois vota-se plano, e depois, quando se vota plano, já não há negócio, já não há empresa, já tudo morreu. Quando estamos a falar de indústria, as decisões têm que ser tomadas. Idealmente deveria estar tudo preparado para as tomar no espaço do mês. Imediatamente, depois de ser conhecido o problema, tinha que estar resolvido o problema no mês a seguir. E isso implica que os credores, que é para eles que depois, no final do dia, estes processos vão trazer mais ou menor recuperação, era importante que eles se envolvessem. Como se envolvem por essa Europa fora, em Espanha, em França, no Reino Unido, os grandes credores, juntam-se, têm a possibilidade de colocar imediatamente uma pessoa ou uma equipa na empresa, e o administrador judicial tem liberdade e autonomia para poder tomar decisões que são muitas vezes absolutamente disruptivas. Basta olharmos, por exemplo, para um caso badalado que esteve aí nos jornais, não é? Uma empresa grande como a Farfetch, o que é que aconteceu? Não andaram um ano para decidir o que ia acontecer no âmbito de um processo de insolvência. Resolveu-se o problema quando tinha que ser resolvido, de forma pragmática e procurando salvar o que tem que ser salvo com absoluto pragmatismo. Portanto, é preciso reduz, é preciso encontrar um investidor, encontra-se, é preciso fazer com que os acionistas primitivos percam. Tem que perder.
Para quê? Para salvar o negócio. Porque se quisermos acautelar tudo e todos e quisermos percorrer, como nós fazemos nos nossos processos, aqueles patamares decisórios de forma absolutamente escrupulosa, quando chegarmos ao momento da verdade, o negócio aquilo que foi a solução, já não vai resolver o problema, porque a empresa é um ser vivo. É um ser vivo que, se não for cuidado com absoluto pragmatismo, quando se chegar ao momento de se tomar a decisão, já não é aquele problema. Eu e o Martim estivemos envolvidos em um processo há uns anos e, de facto, o que salva as empresas é que, quando estão na via limite, é, de facto, ser-se pragmático e fazer com que as coisas aconteçam. Como é que isso se faz? Em Portugal, naturalmente, procurando envolver aqueles que são os grandes credores. Como dizia a doutora na sua intervenção, a doutora Alexandra, muito bem, naturalmente que não tem que estar toda a gente de acordo. Não pode estar toda a gente de acordo. É muito difícil que esteja toda a gente de acordo. O importante é que uma larga maioria esteja de acordo. Portanto, é difícil encontrar soluções fáceis para problemas difíceis. Isso não existe. Portanto, se o problema é difícil, a solução também há de ser difícil. Portanto, é proporcional ao problema. E, portanto, o importante é, de facto, essa capacidade, a nível de processo, da forma como se devem tratar estes processos na ótica da administração judicial, a meu ver, a minha opinião, é que deveria haver muito mais autonomia e depois, sim, muito mais profissionalização. É evidente que nós temos uma classe que é muito heterogénea, que historicamente era muito mais ligada ao direito do que ligada à gestão e, portanto, evidentemente, se há uma empresa para gerir, tem que se ter skills para poder gerir uma empresa, para se tomarem decisões com critério e, portanto, impunha-se no nosso país, a meu ver, é a minha opinião, e, portanto, não me crucifiquem os demais colegas, a minha opinião é que deveria, de facto, encontrar-se um caminho de segregação da administração judicial. O grosso dos processos podem ser geridos de forma mais ou menos indiferenciada. Porquê? Porque quando os processos ocorrem, já não há negócio, já não há trabalhadores, já não há coisa nenhuma, ou são insolvências de pessoas singulares e, portanto, não requerem especial conhecimento. Quando se tratam de negócios com atividade, se não acertarmos, como dizia a doutora Alexandra, se não tivermos um interlocutor válido e capaz de tomar decisões no terreno e de congregar aquilo que é a confiança dos credores em prol de uma solução e não tiver essa capacidade de decisória, naturalmente que os credores estarão inevitavelmente prejudicados e aquele futuro daquela empresa pode estar comprometido. Porquê? Porque se não formos rápidos, ágeis, pragmáticos e conseguirmos congregar uma larga maioria em torno de uma solução que tem que ser rápida e que muitas vezes é disruptiva, é difícil os credores acreditarem e apostarem em quem levou a empresa para o sítio onde está. E, portanto, estes processos de recuperação, na fase final, se não se toma a decisão lá atrás, os empresários, de assumir o problema, dialogar de forma franca e clara com os seus credores e tentarem esconder o problema não se resolve pelo facto de não se falar nele. Ele está lá. Ele está lá e vai-se agravando. E há um momento, quando chegamos à fase limite, não podemos acreditar. É difícil de acreditar e eu, de facto, da minha experiência, todos os processos que correram bem, todos, foi com soluções disruptivas. Portanto, nesse momento, é evidente que as pessoas têm que estar preparadas para a disrupção e, portanto, quem não for capaz de assumir essa disrupção como fator necessário para poder fazer aquela empresa, aquele conjunto de equipamentos, de imóveis e de pessoas que sabem produzir, que têm clientes e que podem naturalmente continuar a gerar riqueza, quem não for capaz de assumir essa disrupção e quiser, no fundo, fazer uma gestão muito tabular do processo, eu não conheço casos de sucesso feitos dessa forma. Martim, há pouco mencionava que em Portugal a área dos fundos tem ainda pouco peso na economia. Isso deve ser uma excessiva dependência da banca, por parte das empresas, e também uma segunda parte da questão é como é que a banca tem trabalhado estes temas? Enfim, sim. Primeira resposta direta, sim, deve-se seguramente a uma economia que nos últimos
50 anos dependia exclusivamente da banca para se financiar. Não há grandes instrumentos, não há mercado de capitais e o chamado capital de risco, por isso mesmo, não existia. Em Portugal, com as tais exceções que há pouco falávamos, daquilo que se chamou no passado fundos de reestruturação, mas que tinham sido criados justamente pela banca, para encontrar ali mecanismos que permitissem contribuir para uma menor rigidez dos seus balanços da banca. O capital de risco verdadeiro começa a aparecer, felizmente, de forma coincidente com isso que temos aqui ouvido, com esta desalavancagem da economia portuguesa. Ainda é muito incipiente. Há excelentes exemplos hoje em dia de sociedades gestoras, como aquela que eu giro com os meus sócios. Há outros belíssimos exemplos de quem, vindo de outros setores e do setor privado, arrisca o seu próprio dinheiro com outros investidores privados nessas oportunidades que a economia portuguesa permite. Eu sou um bocadinho mais crítico do que Alexandre em relação à banca. Eu acho que a banca ainda pode fazer muito mais do que faz, a banca privada. Fazia muito menos, estamos de acordo. Pode fazer mais. Pode ser ainda mais agente de mudança. Eles não têm nenhum dever diferente daquele que os outros têm, os outros agentes do negócio, mas podem ser mais agentes ainda da mudança e apelamos a isso. E, portanto, os fundos de capital privado têm uma enorme virtude. Eles trazem, de facto, racionalidade aos desafios que temos estado aqui a ouvir e enumerar tão bem. E essa racionalidade vem do facto do dinheiro ser seu. Estão a atravessar, não é? Usando uma expressão mais popular, o seu próprio dinheiro na recuperação, na regeneração daquele negócio. E, de facto, esses negócios, o Bruno há pouco prudentemente não referia, mas eu posso referir o processo em que tivemos juntos, foi uma insolvência demorada de que o Bruno era o administrador de insolvência do maior produtor de cogumelos frescos de Portugal. Uma empresa incrível, lá de cima, atrás dos montes, que teve 2 anos a ser arrastada, e o Bruno Costa Pereira, enquanto administrador de insolvência, o que procurava, insistentemente, era um investidor privado que trouxesse esta racionalidade. A Core, no nosso fundo, Core Restart, era um fundo que tínhamos só para isto de regeneração, conseguiu ficar com esta empresa, com resultados ótimos hoje em dia, porque uma das preocupações que existe às vezes com os fundos é, está bem, mas depois os fundos, essa ideia dos fundos abutre, entram e destroem a empresa. Com o capital de risco privado, que funciona sobretudo na indústria, é exatamente o oposto. Que há números que o comprovam, não é? Em Portugal, este novo capital de risco, desde 2008, anda a aparecer no país, cada vez com mais peso, gera 9 vezes mais emprego do que a média das empresas nacionais. 10 vezes mais vendas do que a média das empresas nacionais. 2,5 vezes mais margem de EBITDA do que a média das empresas nacionais. E, portanto, tem, de facto, um impacto absolutamente regenerador na economia nacional. Portanto, acho que é fundamental que exista. Os bancos têm um papel e estes fundos não querem ser financiados por bancos, querem ter o seu lugar, os bancos têm o seu, e funcionamos de forma absolutamente independente e assim deve ser. E, por isso, as oportunidades que a economia portuguesa hoje em dia permitem são estas, da regeneração. A Core tinha um fundo chamado Restart e vai continuar a ter fundos dedicados à regeneração e, naturalmente, como sempre existiu em todas as economias, este crescimento. É interessante, de facto, este painel. Nós já fizemos operações com a SRS, com o Bruno. No princípio, quando os meus sócios e eu estávamos a criar a Core, fomos ouvir várias pessoas, e uma das pessoas que fomos ouvir foi o Fernando Lamora, em Espanha, de Alvarez e Marçal, porque Alvarez tinha, de facto, uma abordagem muito interessante do ponto de vista desta regeneração das empresas, das variáveis, da tal racionalidade que é preciso trazer. E dizemos-lo com toda a tranquilidade, porque depois nós temos o dinheiro privado, não é? Nós trazemos o dinheiro fresco para as empresas, que normalmente faz magia. E, portanto, Filipe, eu diria que os bancos têm um papel, podem fazer mais do que têm feito, muito mais do que têm feito, e o capital de risco, ou o capital privado, vai ter um papel cada vez mais determinante. Mais importante nessas operações. Obrigado. Nuno, pegando nesta ideia da abordagem de Alvarez, ou seja, o que é que distingue de outros players deste setor, e também gostava de ter a sua opinião sobre o papel
de facto, que o setor financeiro pode desempenhar? O que é que devia fazer melhor? O que é que os bancos deviam fazer melhor para apoiarem esta regeneração da economia? Claro que sim. Tentava pegar com as perguntas que foram feitas primeiro à Alexandra e depois também ao Bruno. Porque aqui nós, de facto, aquilo que achamos é que um processo de recuperação tem que começar mais cedo. Tem que começar mais cedo e tem que ser mais profissional. Achamos que esse processo tem que começar antes de uma empresa se apresentar à insolvência, tem que começar com um trabalho feito por consultores independentes, sejam eles fiscais, legais, financeiros, operacionais, aquilo que for necessário para aquela situação, exatamente para facilitar depois aquilo que vai ser o trabalho do administrador de insolvência no âmbito da insolvência. Quer isto dizer o seguinte, que se for feito, em primeiro lugar, um diagnóstico dos motivos que levam a empresa àquela determinada situação, se forem identificadas quais as medidas de reestruturação que aquela empresa necessita, se perceber quais são os impactos financeiros e de outra natureza que cada uma dessas medidas tem. E se depois for ali analisada e estudada qual a estratégia que maximiza valor para a empresa e para os credores, o administrador de insolvência, quando entrar no processo, passa a ter acesso a informação já devidamente trabalhada e, com isto, pode acelerar o seu trabalho e pode tornar muito mais ágil e rápido a negociação com os credores. Nós defendemos Então, o conselho que dá a uma empresa que esteja em dificuldades é, além de ser mais proativa nesse processo, é procurar apoio de quem pode dar essa ajuda. É profissionalizar o processo de reestruturação ou de insolvência, porque muitas vezes as pessoas que estão na empresa estão apegadas à empresa e, portanto, não conseguem fazer tal separação que o Bruno aqui falava e, portanto, muitas vezes o coração fala mais alto e não se consegue fazer a separação e avançar. Muitas vezes avançar sequer por um processo e tomar consciência que ele é necessário. Da pessoa que não consegue ir às reuniões, que o Bruno falava há um bocadinho. Claro que sim. Por exemplo, em Londres, creio que o Bruno referiu, em Londres não há um processo de reestruturação sem que haja consultores envolvidos, consultores diferentes para as várias classes ou grupos de credores. Aqui ao lado em Espanha não há um processo de reestruturação ou de refinanciamento em que estejam envolvidos mais do que 2 bancos, sem que esses bancos digam que é necessário este estudo independente exatamente para que haja o distanciamento de todas as partes. Naturalmente, este é também um dos aspectos que nós achamos que a banca, apesar de ter as suas limitações, pode ir um pouco mais longe, pode ser mais proativa e fazer a análise de crédito antes da concessão de crédito. É aí que o risco tem que ser devidamente avaliado. Naturalmente que, se uma empresa avançar por qualquer processo de reestruturação, tem que se fazer trabalho adicional, mas os pressupostos estavam definidos a montante e, portanto, é uma questão de... É tudo mais fácil e mais ágil. Exatamente. Muito obrigado. Rogério, pegando na ideia da regeneração do nosso tecido empresarial, um dos aspectos que já foram mencionados hoje é precisamente a consolidação e também a gestão dos processos de sucessão nas empresas familiares. Acha que se pode ir mais longe a nível de incentivos fiscais, por exemplo, para incentivar a consolidação de PMEs em Portugal? Muito obrigado também pela questão, Filipe. Em primeiro lugar, uma questão prévia. Nós temos que pensar que benefícios e incentivos fiscais são receita tributária cessante, é a primeira questão. Sendo receita tributária cessante, são também despesa fiscal. E, portanto, sendo despesa fiscal, como as outras despesas, essas despesas
podem ser reprodutivas, podem no futuro gerar mais receitas. Portanto, eu acho que é um pouco o raciocínio que o legislador deve ter, pelo menos se quiser controlar o déficit, agora superávit, mantê-lo como está. Portanto, feito um bocadinho este enquadramento, é evidente que se pode ir mais longe. Nós podemos criar, nomeadamente já aqui falei, de tratar este princípio da indisponibilidade dos créditos fiscais de outra maneira, em determinado tipo de situações, nomeadamente em situação de reestruturação das empresas em situação de fraqueza. Podemos criar, até para as pequenas e médias empresas, em ambientes territoriais mais complicados, regimes de interioridade que possam beneficiar as sucessões dessas empresas. Podemos também reavaliar e se calhar tornar mais previsível, mais uma vez ainda que eu encontro o Dr. Armindo Monteiro, as regras sobre o reporte de prejuízos fiscais e de compensações de prejuízos fiscais em futuros lucros. Mas o que é aqui, eu diria, mais premente e mais fundamental é de facto o enquadramento dos tribunais tributários, que, aliás, como a generalidade dos serviços públicos, não têm funcionado bem em termos de morosidade nas respectivas decisões. É evidente que hoje temos mecanismos mais simples de resolução dos problemas. Estou aqui a pensar muito concretamente em sistemas de arbitragem tributária que podiam ser até exportados para outros países que não têm tribunais tributários, mas acho que o problema hoje fundamental aqui nestas matérias é efetivamente a questão dos tribunais tributários, nomeadamente na primeira instância, que funcionam com decisões morosas e que não permitem que essas reestruturações, inclusivamente familiares, possam fazer em tempos devidos. Acha que é preciso também mais especialização por parte dos magistrados desses tribunais? Talvez sim, estou a pensar mais nos tribunais tributários do que propriamente nos tribunais arbitrais, porque nos tribunais arbitrais, os tribunais que sejam coletivos, aí já tem um nível aí já podem intervir designadamente economistas e gestores, portanto que podem ser asas nesses tribunais coletivos, ainda que se exija que o presidente seja efetivamente jurista. Mas, portanto, essa abertura às outras profissões, provavelmente, estávamos a falar há pouco antes da sessão, provavelmente a inteligência artificial vai propiciar alguma diluição dos exclusivos das profissões e também aí mesmo ao nível dos tribunais é provável... Espero que não substituam os moderadores dos painéis. Que nós chegamos a tanto. Muito obrigado. Temos agora 10 minutinhos para questões de audiência. Eu peço que se identifiquem. E vou só pedir aqui, vou só apertar aqui o micro. Peço só que se identifiquem e que digam a quem é que querem colocar uma questão. Temos ali uma questão do Dr. Mário Trinca. Sim. Mário Trinca, Alvareza Marçal, bom dia e obrigado pela vossa presença. Eu vou ser um bocadinho provocador, porque não se abordou muito o papel do Estado, que tem iniciativa, por vezes, de intervir nestas situações. A minha pergunta é muito clara: deve ou não intervir e em que modos? E não resisto a recordar o caso da EFASEC, quando a empresa foi nacionalizada, nesse ano que foi nacionalizada, salvo erro, tinha 80 milhões de capitais próprios positivos e, passado 2, 3 anos, é vendida, o Estado português tem que injetar mais de 160 milhões, entretanto injetou 200 milhões, os melhores quadros foram-se embora, perderam-se clientes neste hiato de tempo. Obrigado. Muito obrigado, uma boa questão. Não sei quem é que quer responder. Posso começar a tentar ser rápido? O Estado tem sempre um papel relevante. E foi interessante agora, nesta última campanha eleitoral, vermos como esse papel pode ser diferente e não deixa sempre de ser um papel. E, portanto, há uma mudança política. Essa mudança política exige uma escolha. Os portugueses, diria que escolheram um caminho para essa intervenção do Estado, e é uma intervenção que faça a alternativa que não seja direta. Não queremos uma intervenção direta do Estado nas empresas,
mas queremos uma intervenção que possa ser feita, por exemplo, através do Banco de Fomento, que tem feito um trabalho interessante, tem que ser dito, justamente porque está a tentar replicar as boas práticas internacionais do Fundo Europeu de Investimento, que, por exemplo, encontra parceiros de capital de risco que possam depois fazer esse papel com 100% de alinhamento de interesses, porque o alinhamento é igual à racionalidade que se falava há pouco, porque estão a investir o seu próprio dinheiro nessas dinâmicas públicas e, portanto, o dinheiro público alinhado com o dinheiro privado traz uma racionalidade que o dinheiro público sozinho não tem. Portanto, acho que há aí um papel fundamental de aumentar isto a uma escala que permita corrigir aquilo que eu dizia no princípio, que é a subrepresentação do capital privado na economia nacional. Mais alguém quer comentar, Alexandre? Eventualmente, olhando aqui mais para a parte das reorganizações e das reestruturações, eu acho que há muito pouca flexibilidade de negociação de planos de pagamento, por exemplo, quer com as finanças, quer com a segurança social. Isso claramente acho que era importante haver um ambiente mais cooperante e mais flexível, porque muitas vezes esses são precisamente os pontos mais complicados numa reorganização, numa reestruturação. E, portanto, eu acho que era importante e, sobretudo, perceber uma reorganização é sempre melhor que uma insolvência, porque uma insolvência pode levar, em última análise, a um aumento de custos brutal com fundos de desemprego, com aumento de desemprego, etc., que de outra forma se previne havendo de facto uma atitude mais colaborativa que eu não sinto que exista. Muito obrigado, Bruno. Também tenho algo a dizer. Diga. Bem, vamos lá ver. No capítulo da insolvência, eu, de facto, entendo muitos dos colegas que assumem esses processos e que, na primeira decisão que tomam é fechar a empresa, porque, de facto, temos um Estado que trata a gestão insolvencial como se fosse administradores nomeados pelo capital. Portanto, traduzido ao corrente, temos empresas que chegam à situação de insolvência, quando chegam à situação de insolvência, garantidamente que não chegam numa situação boa. Por via de regra, chegam absolutamente descapitalizadas. No meio de uma administração de insolvência, e aquele administrador de insolvência, no dia a seguir, só porque foi nomeado, se não conseguir pagar a dívida de segurança social e fiscal, só por ter trabalhadores no ativo, pode ser ele também, ele próprio, revertido fiscalmente. E, portanto, isso, a meu ver, é um absurdo. Portanto, teria que se criar mecanismos para o Estado, como dizia a doutora Alexandre muito bem, gasta imensamente mais dinheiro se aquela empresa fechar, porque aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, se forem para a rua, têm o custo direto, que é o custo de pagar o desemprego, de pagar os fundos de garantia salarial e de destruir uma empresa que provavelmente não volta a ser construída, portanto, tem estes custos, e a alternativa seria, por exemplo, dizer-se, ok, há aqui um período de X meses, tem que ser curto, até para não haver distorções na economia, na concorrência, mas um período curto em que um administrador de insolvência tenta fazer a recuperação, mas não corre o risco de ser revertido se a coisa correr mal, porque, vamos lá ver, quando se pega numa empresa que está toda partida, que está completamente descapitalizada, e se vai tentar fazer um milagre de a salvar, há muito mais risco, há muito mais possibilidade, muito mais probabilidade de que corra mal do que corra bem. Ou seja, o incentivo é fechar a empresa. E o incentivo da classe é, isto, se está tudo mal, vou pôr a minha cabeça no cepo. Se isto correr mal, vou eu ficar como património aqui agarrado a uma coisa para a qual não contribuí, só porque tentei, sou penalizado, só porque eu tento salvar uma empresa, vou ser penalizado, o Estado vai correr atrás de mim porque eu não fui capaz de ser um gestor que fiz o milagre de a salvar. Então, isso leva a que a classe, evidentemente, e bem, faça, muitas das vezes, empresas que poderiam ser viáveis à partida, têm uma predisposição automática de quem tem que assumir a liderança daquele processo de isto não se vai recuperar. E, portanto, em Portugal, a forma como isto está feito, a recuperação é para loucos quando se chega à fase de assumir que se tem que reprogramar as pessoas. Quando se pegam empresas insolventes, pega-se numa equipa que está
desanimada, habitualmente derrotada, que só vê problemas, já só vê problemas, é difícil encontrar soluções e nós temos que as reprogramar, temos que conseguir fazer com que os clientes acreditem, os fornecedores acreditem, os financiadores acreditem, e depois temos um Estado que, só porque a empresa existe, vai cobrar, não faz nada para ajudar. Portanto, só porque ela está viva, gera a obrigação de pagar imposto e, se correr mal, trata o gestor da insolvência como se fosse o gestor da empresa nomeado pelo capital. E, portanto, se dessemos, o Estado poderia e deveria contribuir ativamente para que as empresas se recuperem. Isso passaria por ter um período, a meu ver, de 3 meses, 6 meses, curto, que obriga a tomar-se decisões rápidas, porque as empresas, era como dizia na minha intervenção inicial, as empresas não vivem de incerteza e, portanto, tem que ser rápido para que as empresas voltem a ter certeza. Mas, dessa forma, garantir-se-ia que havia muito mais predisposição das equipas que têm que pegar nestas empresas e procurar levá-las para diante. Havia ali um período em que podiam assumir essa responsabilidade. E depois o próprio Estado poderia, inclusivamente, ir mais longe, que é as empresas insolventes, tal como as normalizadas, têm que pagar contribuições à Segurança Social. Poderia, se tivesse um período curto em que a parte da entidade patronal não tivesse que ser paga, isso permitiria que a empresa pudesse ter mais liquidez para poder afrontar o que é necessário, comprar matéria-prima, pagar salários. Portanto, porque a ordem, com estas regras, a ordem do dia é primeiro Segurança Social e Fisco, depois trabalhadores e depois o resto. E, portanto, como é que se recuperam empresas sem matéria-prima? Não há crédito para as empresas insolventes. Não há crédito para as empresas insolventes. Portanto, quando chega uma empresa insolvente, chega-se a uma empresa que não tem dinheiro em caixa, que não tem crédito junto de fornecedores, que não tem crédito junto da banca, e tem que se fazer um milagre de as recuperar. E, portanto, o Estado não ajuda nada. E às vezes complica. Só complica. E a receita é igual para todos. E a receita é igual para todos, efetivamente. É relevante, porque, de facto, quando se entra numa empresa neste Estado, por exemplo, o nosso papel é, nós já sabemos que durante os bancos não vão apoiar a empresa, o Estado vai continuar a cobrar e nós temos que durante 16, 18 meses planear a tesouraria para pagar a pronto a todos os fornecedores, porque, como é evidente, quando eu digo a pronto é antes de chegar a mercadoria, ela não é chip, como é que se diz, não é enviada antes de ser paga. E, portanto, isto só é feito com capital, com muito dinheiro, mas são 18 meses para se conseguir recuperar minimamente a confiança com os fornecedores de que o Bruno falava, e, de facto, isso é terrível e é um ótimo ponto. Acho que o Estado tem um papel interessantíssimo. Pode desempenhar. Não sei se o Rogério quer dizer alguma coisa sobre isso. Só mais para concordar também, que acho que, de facto, o Estado tem efetivamente que ser mais cooperante. Concordar com a Alexandra, com todos os anteriores intervenientes. De facto, o Estado tem que dar o enquadramento legislativo e fiscal adequado, tem que fazer com que os tribunais funcionem efetivamente a tempo e horas e com decisões certas, com certeza, com previsibilidade, e, portanto, provavelmente tem que intervir aqui também o legislador fiscal, porque há regras que podem ser efetivamente alteradas, quer ao nível do tal princípio da indisponibilidade dos créditos fiscais, que aqui perpassa nestas intervenções, mas também admito ao nível da responsabilidade tributária e subsidiária dos gerentes e dos administradores das empresas, que basta fazer uma mera comparação internacional com as regras dos outros países para ver que as que existem aqui são de facto duras, não é? É apenas para dizer isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. Não sei se quer comentar também este tema. Sendo uma pergunta de um colega e envolvendo um tema onde o qual eu participei enquanto consultor do Banco Português de Fomento sobre esse aspecto, não vou querer comentar, apenas só para concordar em pleno com tudo aquilo que aqui foi dito e dizer que me choca de facto um pouco que a receita do Estado, neste caso da Segurança Social e do Fisco, de aceitar à partida as famosas 150 prestações de pagamento, seja para um caso de grande dimensão, para um caso de pequena dimensão, é uma receita igual, não faz qualquer sentido. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Professor, tudo bom? Bom dia a todos, Luís, tudo bom? Eu acho que o diagnóstico da nossa economia está feito. Nós temos empresas muito pequenas. Temos que as fazer crescer. Só há uma maneira de fazer crescer as empresas, que é por aquisições. Não é por fusões. As fusões são mais complicadas que as aquisições. Não há mecanismos que facilitem as aquisições em Portugal. E, portanto, as empresas vão se degradando
até um ponto em que são completamente irrecuperáveis. E é este o movimento que nós assistimos permanentemente. Bom, e, portanto, eu tenho vindo a defender uma coisa simples, que era criar um movimento nacional de apoio às aquisições. Criar um movimento nacional aos empresários a dizer: senhores empresários, comprem empresas. E nós há um conjunto de incentivos e um conjunto de benefícios para quem compra empresas. Neste momento, os benefícios e os incentivos são negativos. Ou seja, quem compra, quem vende, paga uma brutalidade de mais-valias quando as empresas ainda não estão falidas. Quem compra não pode amortizar o goodwill, não pode despedir pessoal, não pode fazer nada. Portanto, e um movimento de aquisições, nos movimentos de aquisições, só quem não fez nenhuma aquisição é que não sabe o que é que se passa numa aquisição. Nós, numa aquisição, temos várias coisas. Primeiro, temos redundâncias de pessoal. Temos que despedir pessoal depressa, porque o pessoal a mais interfere com a performance e com a qualidade de gestão das organizações. E, portanto, a Segurança Social devia haver um mecanismo de fomentar, de perceber que nas aquisições há de redundância, e as redundâncias eram imediatamente aceitas e as pessoas iam para o desemprego sem problema nenhum. Pessoal. Depois é necessário os incentivos fiscais, digamos assim, a amortização do goodwill e não pagar, digamos, a brutalidade das mais-valias de quem vende. E criar, de facto... e o Banco de Fomento? O Banco de Fomento devia, na minha opinião também, reforçar os balanços da nova empresa, melhorando as suas capacidades de internacionalização. Porque só é possível internacionalizar com balanços robustos, com home base a sério. E, portanto, isso não está... Vamos lá ver, nós temos o diagnóstico todo feito, mas nada acontece. Nada acontece. Na última edição, a presidente da doutora Celeste Agaton disse, para as aquisições não há nada, para as fusões há alguma coisa. Reparem uma coisa, todos os incentivos estão feitos na ótica de aumentar o emprego, Mas qual aumentar o emprego? Nós praticamente estamos com a taxa natural de desemprego. Nós estamos a importar imigrantes por causa disso. E, portanto, vamos lá ver, nós estamos sempre a desviar-nos do problema. E as empresas têm que ser vendidas antes de entrarem no período de pré-falência, porque a partir daí a morte está assegurada. E, portanto, se nós não olharmos para isto definitivamente, e se não criarmos um mecanismo de apoio claro às aquisições, e inclusivamente os bancos, o que deviam dizer às empresas que começam a estar em dificuldades, olha, você está em dificuldades e tal, eu, no seu caso, pensava em vender. E as empresas estão muito bem dizer, porquê é que você não compra? Reparem uma coisa, eu agora só falo sobre empresas familiares. Nas empresas familiares, então, há um problema complicado que é o seguinte, há empresas que não têm sucessão. E, portanto, deviam vender. E algumas delas estão disponíveis para vender. E há empresas que têm sucessores garantidos, enfim, jovens, quadros, qualificados, e que estavam disponíveis para comprar. E não compram. Nós temos que alterar este paradigma. Muito obrigado, professor. Não sei se alguém quer comentar. Reforçar esta ideia, é sempre interessante ouvir aqui o professor Todo Bom, pelo seu pragmatismo. Nós lançámos um fundo há um ano chamado Cor Consolida, justamente para esse movimento de aquisições, e já fizemos várias aquisições justamente com essa ambição. Empresas familiares sem sucessão ou setores muito atomizados, onde a compra, estamos agora a fechar uma transação em que compramos logo 8 de uma só vez, para depois criar logo, a partir daí, uma coisa, chamemos-lhe assim, mais próxima de faturações médias das nossas PMEs. Mas tem toda a razão, é preciso que exista essa voragem no país, essa vontade que isto aconteça no país. Se falarmos muito no assunto, é mais fácil a tornar-se realidade. Estou de acordo consigo. Muito obrigado. Temos tempo para mais uma questão apenas. Eu não sei se a Maria Teixeira Alves quer colocar alguma questão. Eu ouvi agora defenderem que as empresas têm que ser vendidas antes de entrarem em processo de insolvência ou de PER e que é preciso haver um mecanismo que apoie essa iniciativa. Que tipo de mecanismo é que é possível criar? Porque imagino que isso seja um mecanismo estatal, imagino eu.
ou pelo menos na órbita do Banco de Fomento, que tipo de mecanismo pode ser criado para incentivar a que as empresas, antes de entrarem nesses processos, haja um incentivo a encontrar compradores para as empresas? Obrigado. Não sei se... Olhando aqui para a minha experiência, dois temas que costumam sempre pesar imenso na estruturação das operações e que me parecem a mim absolutamente disparatados e até obsoletos, são um instituto que nós temos na lei portuguesa que se chama a proibição da assistência financeira. Ou seja, uma sociedade não pode, com o seu património, garantir dívida de um terceiro, ou facilitar sequer, até muito mais do que garantir, facilitar sequer com o seu património a possibilidade de um terceiro adquirir as suas próprias ações. Isto é um instituto completamente em desuso e existiu em vários ordenamentos europeus, já não existe. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Poderia até, eventualmente, na minha opinião, enfim, se calhar, se não se quiser entrar na descapitalização da empresa, poderia haver aqui um threshold, não é? Portanto, uma percentagem acima da qual isso não pudesse acontecer. Agora, uma proibição, tout court, de se utilizar ativo da empresa para facilitar a aquisição por um terceiro das suas próprias ações é um disparate, obriga a uma engenharia financeira enorme, completamente disparatada. Um outro tema que nos acontece e que também exige imensa engenharia financeira é a impossibilidade de de convertermos a aquisição, enfim, créditos que tenhamos sobre a sociedade e que são adquiridos, por exemplo, por um fundo, convertê-los em capital, porque isto tem um impacto fiscal brutal. E, portanto, eu acho que isso é claramente também um tema que, se fosse resolvido, facilitaria imenso a estruturação, porque às tantas, quando começam a existir vários pontos de entropia, a primeira reação do investidor isso é muito complicado. E, de facto, quando isso é muito complicado, não vão lá, não vão ver, até porque depois a estruturação fica muito cara, é muito complexa, e isso é um disparate. Isso, de facto, é criador de entropia, não faz sentido nenhum. É algo que podia-se mudar. Eu não sei se alguém mais quer comentar. O nosso tempo está mesmo a terminar. Mais uma vez agradeço a vossa participação, espero que tenham gostado. Espero que tenham também gostado. Nós vamos, como sabem, todos os meses ter estes encontros. Vamos, em breve, anunciar os próximos e obviamente, gostaríamos muito de contar com a vossa presença no âmbito deste projeto. Este projeto é, como sabem, um projeto de comunidade, ou seja, queremos ter aqui os assessores jurídicos, financeiros, as empresas, os investidores e contamos com a participação de todos nesta lógica informal de conversa e, obviamente, também de esclarecimento do público. A todos, muito obrigado.